E o link. E nós estamos aí, firme e forte, né? Até às 16h53 nesse momento aí. Breve paradas para uma água, para um café, para um almoço. E de resto, uma discussão intensa aqui. Já agradeço antecipadamente pela participação de vocês. Que bom que vocês começaram a se soltar agora, falar mais. Isso ajuda muito, muito. Deixar a coisa mais interativa, menos cansativa. Obrigado por isso. E nós entramos aí, então, nessa reta final para estudar o último livro de hoje, né? Um tema que a Monique adora. Então, assim, Monique, me perdoe, tá? Ter que falar sobre isso, né? Você que é especialista no assunto. Tem consumido aí... Imagina, constante aprendizado. Tem consumido aí um livro por semana sobre feminismo. Tomar cuidado, machista perto dela tem que tomar cuidado. E só que o livro cai no concurso aqui, né? E é um livro que eu reli para... Vocês viram que eu já tinha mandado os slides, né? Esses slides eu preparei lá em 2000 e... Quando que foi o concurso? Do Estado? 2014, eu acho. 2013. Que foi quando eu li esse livro pela primeira vez. Lá no cursinho presencial da Fefiso mesmo. Acho que quem estava lá? Acho que a Fran estava lá, a Mari estava lá. Não sei se tinha mais alguém. E aí, eu fui reler, né, essa semana para aula. Então, vocês viram que eu aumentei bem os slides, tá? Então, o Helder, sei que o Helder está ouvindo aí, vou pedir para que o Helder substitua os slides no Drive virtual, porque lá estava muito mais resumido, porque o nosso tempo naquele cursinho era muito mais curto. Tinha uma parte pedagógica com muito mais livros para dar conta. Então, assim, tinha que passar rapidão, né? Dessa vez eu li ele com muito mais calma, com mais dedicação. Eu acho que eu aprendi muito mais coisas também, né? Então, tinha alguns conceitos aqui de pós-estruturalismo que eu me surpreendi, né? Porque na época eu passei batido por esses conceitos aí. Não que isso vá fazer falta, eu duvido muito que isso vá cair no concurso, mas eu me surpreendi positivamente com a qualidade do livro. Eu me lembrava desse livro com, assim, como se fosse, um livrinho aí, fala sobre gênero, meio meia boca. Não é um livro bom, uma boa base, uma excelente revisão, passando por várias visões, né? Porque o feminismo não é uma coisa só, né? Feminismo existem muitas correntes e formas diferentes de pensar. Então, ele passa por uma revisão de várias propostas feministas, e aí ele ancora o pensamento dele em Joan Scott, que é uma feminista dos Estados Unidos, se eu não me engano, está escrito aqui nos slides, se eu tiver equivocado, vai aparecer. Eles fincam o pensamento deles a partir de uma perspectiva e apresentam, então, uma concepção de escola a partir dela. Livro muito bom, assim, para quem quer iniciar, né, o tema gênero na educação física escolar, eu diria que é um livro obrigatório, para você se introduzir no assunto, né? E eu acho que a grande mensagem para o concurso é a ideia do quanto a educação física é sexista, né? Tradicionalmente sexista. Todo mundo vivenciou a experiência dos meninos jogando futsal na quadra principal, e as meninas e os meninos não habilidosos, né? Jogando qualquer outra coisa nos cantos, porque a quadra é do futsal dos homens. Então, essa é a experiência clássica do sexismo nas aulas de educação física. Para ficar no exemplo mais óbvio. Obviamente que nós temos milhares de outros exemplos, eu gostaria de ouvi-los, né? Quem tiver aí relatos, fique à vontade para compartilhar. Contanto que a gente não passe das 18 horas, né? Porque está todo mundo bem cansado já. O livro é produzido por Luciano Corsino, que é essa foto da esquerda, Luciano Corsino Nascimento, o Nascimento Corsino, né? Se eu não me engano, eu sigo ele, sou amigo dele no Facebook, se eu não me engano, hoje ele é professor do Instituto Federal, acho que até do estado de São Paulo, não me recordo exatamente de onde. E a Daniela Wad, que eu não conheço, conheci agora, quando eu reli essa obra, que é essa moça da direita, né? E normalmente os livros são escritos assim, com, né, uma pessoa é o autor, o outro é o orientador de mestrado, alguma coisa assim.
Não parece ser o caso desse livro, né? Eu não acho que ela foi orientadora dele, né? Acho que eles têm idades muito parecidas. De qualquer forma, eu não fui lá no currículo Lattes verificar essa informação. Posso garantir que os dois são os autores, não sei qual é a relação entre eles. Se alguém ficar curioso, pode entrar no Lattes lá e verificar para a gente. Né? Apesar que o Lattes, hoje em dia, né, como o nosso novo ministro da Educação mostrou, você pode escrever o que você quiser lá e as pessoas vão acreditar, né? O nosso ministro da Educação mentindo. O anterior não sabia escrever. Além de ser paranoico, teorias conspiratórias. E esse daí mentiu que fez doutorado, né? Enfim, tristeza total. Na introdução, então, os autores colocam as referências. Eles trabalharam com essa Joan Scott, Christine Delphi e Simone de Beauvoir, mas excluíram a Butler, né? Então, a Judith Butler é uma teórica feminista, ou também teórica da perspectiva queer, né? E ela dá uma bagunçada na questão dos gêneros aí, né? Ela vai dizer que toda construção de gênero é uma construção social e que esse binarismo homem-mulher, ele é muito redutor. Ah, não tô entendendo, como assim redutor? Então, só vocês pensarem que tem uma tribo dos Estados Unidos, né, do norte da América, que ela concebia 5 gêneros, né, uma tribo indígena. Então, eram 5 gêneros diferentes. Como isso funciona? Não vou explicar aqui, né, procura no Google aí, né? Então, é isso que a Judith Butler vai dizer. Que você estabelecer binarismo homem-mulher, né, é muito limitador das possibilidades do humano. Mas eles não usam a Butler. Então, eles trabalham com a referência de gênero mesmo, homem-mulher, tá? A partir da Joan Scott, da Christine Delphi, da Simone de Beauvoir. Mais dessas duas aqui, né? A Simone de Beauvoir é uma referência sempre importante, né? Ela que vai dizer que a mulher não nasce mulher, a mulher torna-se mulher, né? No sentido de que o comportamento feminino, ele não é mensurado pela genitália, né? Nem o masculino. Mas sim por uma série de criações culturais que vão impondo ao corpo uma determinada forma de ser. Isso está em perfeita consonância com o que o Josimar Daoli vem falando no texto dele lá também, né? Então, as coisas estão assim, não são contraditórias, elas estão caminhando juntos, né? E o marco do estudo deles é esse estudo aqui de 1990 da Joan Scott. Tá? Qual que é o grande objetivo do livro? Estabelecer elementos inovadores e necessários para uma perspectiva de educação física escolar liberta de oposições binárias e emancipadora de estigmas. Né? Então, fugir desse binarismo homem-mulher enquanto uma relação de poder, então não é negar o que é ser homem e o que é ser mulher, mas negar que ser mulher, homem é melhor que ser mulher. Que são justamente os estigmas, né? Os estereótipos de como uma mulher né? Feminina, delicada, XYZ, né? Usa rosa, né? Gosta de Barbie, né? E os meninos usam azul, são violentos, são atléticos, etc, etc, etc. Jogam futsal e as meninas jogam vôlei, né? Os meninos jogam basquete, as meninas pulam corda, sabe? Clássico da educação física, essas diferenciaçõezinhas, né, que eles vão chamar de diferença hierarquizante. Vai chegar o momento aí de colocar no caderninho da Coreba, não chegou o momento ainda, mas só introduzindo o assunto. Bom, então lá no primeiro capítulo, chamado Relações de Gênero, Educação Física e Educação Física Escolar, eles dizem que os estudos do gênero acompanham a década de 80 os estudos da educação física no Brasil. Então, lembrando que a partir da década de 80 nós passamos por uma redemocratização, né? O Brasil foi permitido ao brasileiro estudar certas coisas anteriormente proibidas pela ditadura. E aí, junto com os estudos de uma educação física crítica, diferente, também os estudos de gênero começaram a evoluir. Tá? A premissa que os autores adotam é que a escola é capaz de fornecer, a premissa é a hipótese, tá? Para quem está lembrando lá do TCC, qual a hipótese de trabalho, né? O que eles acham que eles vão encontrar. Eles acreditam que a escola ela é capaz de fornecer subsídios para a educação crítica de representações dominantes, sem se isentar dos problemas que apresenta. O que é isenção? Quando os meninos dominam as meninas no espaço da quadra,
quando os meninos usam força física para subjugar as meninas, normalmente a escola se isenta, né? A escola não combate os estereótipos, os estigmas sociais, os papéis pré-definidos, né? A função estereotipada de como a mulher tem que ser, do lar, né? Como é, né? O lema da. Como é que era o nome da esposa do Temer? Bela Recatada e do Lar, Michele Temer. Não, era Marcela Temer. Marcela, Michele é do Bolsonaro. presidente. Tá misturando as loiras jovens que gostam de velhos sedentários. Mas era Bela, Recatada e do Lar. Muito obrigado, Mário. Você errou a pessoa, mas acertou o lema. Né? Então, essa ideia de que a mulher obrigatoriamente, né, tem que ser bela e recatada e do lar. Percebam bem a ênfase na palavra obrigatoriamente. Se alguma mulher, né, quer ser bela e recatada do lar, não tem o menor problema com isso. Na verdade, é muito fácil ser isso, porque é o que a sociedade espera, né, que ela seja bela e recatada do lar. Mas se você é uma mulher e você está aqui me ouvindo, significa que, seja isso bom ou ruim, ser bela e recatada do lar não é uma opção para você, né? Você tem que estudar, passar no concurso, pagar contas, né? Então, ser bela e recatada do lar não é para todo mundo, né? Apesar de ser o padrão estereotipado, né, que se espera de uma mulher, de certa forma não deixa de ser um privilégio econômico, né? Ainda que uma subjugação ao machismo, tá? Então, a premissa dos autores é que a escola pode ser melhor que isso. A escola pode ser capaz, né, de ser um ambiente crítico que as crianças questionem esses papéis definidos, né, esses papéis tradicionalmente, né, conservados nas sociedades, né, ou pelo menos em determinados escalões da sociedade, né, porque quem vem das escalas mais baixas, a mãe tem que ralar para trabalhar desde cedo, né. Bom, os estudos do gênero, eles transitam por muitas áreas. Sociologia, antropologia, psicanálise, biologia, passam por tudo isso. Normalmente, os teóricos de gênero atravessam todas essas disciplinas. Logo, gênero é uma categoria de análise histórica que pode ter escolhas tanto teóricas quanto militantes. Então, aqui é importante a gente fazer uma distinção. O texto que nós estamos discutindo é um texto acadêmico, é um texto teórico. Significa que não é militância, né? Não é local da universidade fazer militância. Onde que você faz militância? Na sociedade. As pessoas que vão protestar, por exemplo, né? E aí, independente de posição política, né? Domingo aí tá indo a galera pró-Bolsonaro contra Bolsonaro. Isso é militância, tá? Então, eu acho que a militância faz parte do nosso papel social, né? Desde que não seja violenta, não seja, né, seja democrática, né? Ainda que role xingamento, né? Bom, não querer que as pessoas xinguem já é demais, né? Mandar tomar no cu, tudo bem. Mas eu digo assim, não seja violenta, que não seja agressiva no sentido, né, de dar um tiro em alguém e tal. Eu acho que até aí é democrático e até necessário, né? Eu acho que essas mulheres não conquistaram o espaço delas somente teorizando. Elas foram lá, brigaram, né? Queimaram sutiã, fizeram revoluções, lutaram por, né, por direitos políticos, assumiram o papel dos homens quando os homens foram para a guerra e morreram todos, e quando eles voltam, elas se recusam a voltar a ser do lar, né? Então, essa militância ela é importante, mas o texto que nós vamos discutir aqui não é um texto militante, tá? Então, assim, é um pensamento, né? É uma teorização sobre o papel do homem e mulher. E aí, assim, né, pode ser que nós estamos falando aqui com 55 pessoas, das quais eu conheço poucas, né, metade de vocês talvez eu conheça, não poucas, bastante, vá, mas nem todo mundo aqui eu conheço, e as pessoas que a gente não conhece de verdade, né, você conhece superficialmente. Se vocês têm, assim, posições na vida pessoal mais conservadora, até beirando ali o machismo, eu vou reforçar que se você quer passar no concurso, você tem que entender o que o autor está falando. Né? Não se trata de concordar ou não. Eu concordo com gênero, número e grau, tudo que eu vou falar aqui, tá? O autor me representa muito bem, o autor e a autora, né? O Corsino e a Awad me representam muito bem.
Mas não se trata aqui de fazer militância, tá? Se trata de entender o que, teoricamente, esses autores estão falando para a gente estudar para o concurso. E a primeira coisa que eu queria destacar ali para o caderninho da Decoreba é que gênero é, então, uma categoria de análise relacional. Então, anotem lá, né, naquele arquivo de Word, naquele bloquinho de notas, enfim, de alguma forma isso vocês vão ter que decorar. Né? Quando vocês forem decorar o nome do livro, o autor, o livro é de 2009, tá? É importante decorar o ano também, eu acho interessante. 2009 é um livro relativamente recente. É claro que desde 2009 muita mais coisa foi produzida no campo, né, das disputas entre, né, de gênero, mas aquela sopa de letrinhas, né, LGBTQ já tá, né, já foi longe aquilo lá, mas ainda é um livro relativamente recente, que permite a gente ainda se estruturar em muitas coisas. Eu gostei muito de relê-lo. Então, lá para o nosso bloquinho vai. Gênero é uma categoria de análise relacional que permite conceber as construções de feminino e masculino. Então, é um conceito que você usa para estudar qual é a ideia de homem e mulher que está por trás de uma determinada construção cultural. Lembra que até o papel social do homem e da mulher ele é construído, né? Imagina, isso aí é biológico, né? O homem é o mais forte, é o provedor. Bom, nesse grupo aqui de 55 pessoas, eu conheço muitas meninas que carregam muito mais peso que alguns homens que estão aqui, inclusive eu. Então, mas a média da sociedade é sempre um discurso da biologia, da média, né, que justifica naturalização de diferenças, de preconceitos, de machismo, de exclusão, uma série de coisas, né. E é muito curioso como a gente aprende isso muito cedo. Eu dei aulas de jiu-jitsu durante um bom tempo na prefeitura, e assim, muitos meninos, eles aprendiam com os pais, assim, em casa, que a menina era inferior, mais fraca. E aí eles apanhavam, tomavam um cacete, um couro das meninas, e eles ainda ficavam repetindo o mesmo discurso, né? Porque era difícil cair a ficha que ele estava tomando um vareio no treino. Ele continuava achando que ele era mais forte que as meninas, né? É incrível isso. Principalmente numa faixa de idade que as meninas têm um estirão aí um pouco, né? Ali elas chegam na adolescência um pouco antes, né? Então, assim, se era antes, até os 12 anos, é uma ou outra menina que ganha dos meninos, né? É mais equilibrada essa disputa. Nessa faixa etária aí é 100% das meninas batendo nos meninos, né? Claro que eu tô generalizando, tô simplificando, tô reduzindo, mas o exemplo não é o exemplo da biologia, é o exemplo de como essa crença de que o homem é mais forte, é o provedor, ela é, assim, muito colocada no nosso inconsciente. Vamos lembrar do Josimar Daoli lá atrás, né? Nós, homens, crescemos mesmo achando que nós somos melhores, né? Inclusive, quando a gente não consegue desempenhar essa função de provedor, a gente se sente muito mal, né? Quando não consegue, sabe, ter um carro e um bom dinheiro para pegar a namorada e pagar as coisas para ela. Inclusive, essa ideia machista também está presente na cabeça de muita mulher, né? A ideia do que o homem tem que ser o provedor, né? Ou o cara que ganha menos que a esposa, né? Ele também se sente um lixo, né? Ah, que absurdo, não posso ganhar menos que ela e tal, né? Conheço pessoas assim, né? Tem essa insegurança, né, de ver uma mulher forte, né, uma mulher inteligente, né, que tem a capacidade de ser por si. Porque ele prefere se relacionar com mulheres frágeis para que ele possa cumprir esse papel inconsciente de que ele é o provedor, né, de que ele é o protetor. E é claro que ele pode ser o protetor, assim como uma família, todo mundo se protege, né, não é essa a questão. A questão é ele se ver como o único protetor possível. E claro, como único protetor possível, ele tem alguns privilégios, né? Qual o privilégio? O privilégio de não fazer certas tarefas, o privilégio de não precisar dar certas explicações, alguns direitos que ele julga ter e a mulher não dentro do matrimônio, né? E uma série de crenças e crendices muito arraizadas na sociedade brasileira que estão presentes tanto no imaginário de homens quanto de mulheres, né? Ô, Rubens, Pois não. é uma proteção, é um controle disfarçado de proteção, na verdade, seria. Eu acho que sim.
E reflete muito a insegurança, né? Porque o cara sabe que não é capaz de tudo aquilo, então ele fica inseguro. E ele busca essa segurança na aprovação da mulher, na subjugação, na verdade, né? Na subjugação da mulher. Então, se ele tem alguém que subjuga ele, que faz as vontades dele, significa que então que ele é potente, né? Agora, se ele não tem ninguém que obedece ele, dentro dessa lógica distorcida de relacionamento, aí ele fica inseguro e aí cria-se um verdadeiro ressentimento contra as mulheres, né? E Ô, aí, Rubens, oi, pois não. na verdade, é o que muitas autoras, estudiosas vêm falando, né, que em um relacionamento entra a questão de, por exemplo, a maternidade, o homem buscar não apenas a mulher como um objeto sexual, que a maioria das vezes é, mas também como a própria mãe. Então, é ela que vai fazer tudo para ele, ela que vai lavar a roupa, ela que vai colocar comida no prato. Então, entra a questão da maternidade. Monique, você ficaria surpresa quantos amigos meus, né, não consegue descolar da mãe. O cara já, né, já tem lá beirando seus 40 anos, aí ele só transfere as responsabilidades da mãe para a esposa, né, para a namorada. É isso aí mesmo, aí mostra o quanto, na verdade, o homem é dependente, né, não faz a própria comida, não sabe limpar uma casa, é altamente dependente, mas se julga superior porque é o provedor financeiro. E quando o cara é, de fato, o provedor financeiro, aí é um monstro, né? Porque daí ele se reafirma mesmo, né? Sou eu que pago tudo, sou eu que mantenho essa bosta, você tem que me obedecer. Aí fodeu mesmo, né? Porque ele fica inseguro quando ele não cumpre a função que ele julga ser dele, né? Ô, Agora, Rubens, quando ele cumpre, aí fodeu, né? Oi. Rubens, eu posso dizer na íntegra essa situação aí da fragilidade masculina, porque a vida inteira eu morei com a minha mãe, aí quando eu me deparo com uma situação adversa que tira o chão, eu fui morar sozinho e eu não sei, agora que eu tô aprendendo, não sei fazer nada. E eu tomo um pau todo dia. Tô aqui me esforçando, mas eu tomo um pau todo dia, cara, de não saber fazer nada, não consigo. Eu me perco, tinha hora agora que eu tô mais tranquilo, mas tinha hora que eu ficava até ficar desesperado, porque eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. Foi assim que eu aprendi muita coisa, me virando, morando sozinho, porque eu era dependente também da minha avó, no caso, né? E assim, hoje em dia não preciso de nada, de ninguém para fazer nada, entendeu? Então é, fica mais fácil conviver, assim, se relacionar, tudo mais. Perfeito, concordo plenamente. E aí, né, o autor vai dizer, os autores, né, ou melhor, o autor e a autora vão dizer que gênero não é sinônimo de sexo, mas é um conjunto de representações construído por cada sociedade através da sua história para atribuir significados, símbolos e características para cada um dos sexos. Sexo é aquilo que a genitália que você nasce, mas o que a cultura define para você a partir do seu sexo, ele é historicamente localizável. Então lá, vamos lembrar entre os gregos? Os gregos eram tudo viado. Não. Os gregos não, os gregos eram machistas, e eles eram tão machistas, mas tão machistas, que eles não gostavam nem de mulher para se apaixonar. Então, assim, você se apaixonar por uma mulher, que absurdo, né? A mulher é tipo um cachorro, uma vaca, né? Então, de tão inferior, eles inferiorizavam tanto as mulheres, que o objeto de desejo deles acabava sendo outros homens, né? Então, isso é uma localização cultural, isso mudou, né? A prática da pederastia mudou, né? Então, olha, como cada sociedade vai construindo o que é ser mulher, o que é ser homem de maneira diferente. Isso é tão óbvio, sabe, que sustentar qualquer posição contrária a isso só pode significar duas coisas. Ou ignorância, a pessoa não tem o mínimo de estudo, né, e acha que esse padrão social que nós temos hoje, essa família nuclear, né, que já está mudando também, né, estatísticas mostram que é muito diferente, ou que ele acha que esse padrão sempre existiu, e isso é fruto de uma ignorância gigante, ou é uma pessoa maldosa mesmo, ela percebe que ela é privilegiada por ser homem, e ela quer manter a sociedade assim. Não, mas imagina, o homem é assim mesmo, o homem é mais forte mesmo, né? Então ela percebe que isso é uma construção cultural, e ela quer manter essa construção cultural porque ela é privilegiada, né? Porque ela se dá melhor por isso, né? A Delphi, que é uma autora que dá sustentação para esse livro,
ela demonstra como o sexo é uma construção a partir do gênero e como ele corresponde ao conjunto de representações construído por cada sociedade através da história, para atribuir significados, símbolos e características para cada um dos sexos. Então, se vocês quiserem mais exemplos, peguem o livro dela, né? Estou dando uma acelerada aqui, mas peguem o livro dela e ela vai mostrando como cada sociedade vai, né, mudando essas características, né? Ou seja, a divisão entre masculino e feminino é uma criação e a manutenção dessa simetria hierarquizada que se transforma em desigualdade sociocultural. Então, como isso daí vai passando de geração para geração e a gente vai aprendendo essas coisas, né? Sei lá, exemplos bobos, né? Exemplos são infinitos, tá? Mas na minha casa, por exemplo, eu podia levar a namorada em casa, né? Dormir lá tranquilo. As minhas irmãs, não. Um exemplo besta, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu não tinha horário para chegar. As minhas irmãs tinham, né? Então, eu demorei para sair de casa, porque eu me sentia confortável, né? Então, só a hora, já estava beirando os 30 que eu fui criar vergonha na cara para comprar um apartamento e sair de casa. As minhas irmãs todas saíram cedo. Por quê? Porque não aguentava o controle, né? Então, sair de casa era uma maneira de estar livre, de pai e mãe enchendo o saco, querendo ditar todas as regras, a roupa, o horário, com quem vai, aonde vai, o que está fazendo, né? Alguns exemplos, tá? Vocês, cada um deve ter um exemplo na sua própria vida. Seja de privilégios por ser homem, seja de, né, dificuldades por ser mulher, tá? Só que, como Lopes Louro falam, e esses autores aqui defendem, esses signos são instáveis, né? Por isso que eles são, né, um pouquinho ancorados nos estudos culturais, no pós-estruturalismo. Não vou entrar nisso hoje, não precisa para passar no concurso, mas quando a gente atribui um signo a algo, né, o significante é a materialidade. Então, por exemplo, o corpo, né, a genitália é o significante, né, a vagina e o pênis é o significante. Os signos é aquilo que é atribuído ao fato de uma pessoa ter vagina ou pênis, né? Então, é significado atribuído de homem, de mulher. E quais são as características de ser homem e de ser mulher? Tudo isso é criação cultural. Mas é uma criação estável, as pessoas rompem com isso o tempo todo, né? Então, tem meninas que escapam num detalhezinho ou no outro, ou em todos, né? Não precisa ser radical, assim. Nossa, ela, né, fez operação transexual, tomou hormônio, isso aí é o radical do radical, mas, sei lá, aquela menina que odeia rosa. Aquela menina que é mais forte que o irmão, que gosta de futebol, sabe? Então, o tempo todo nós estamos rompendo com esses significados, eles são instáveis. Isso aí é a partir de Lopes Louro, né, que é uma excelente autora, recomendo para a Monique, por exemplo, Guacira Lopes Louro. E aí, a partir da Lopes Louro, o que o Corsino e a Awad vão dizer é que o papel da escola e da educação física é justamente transformar esses significados para combater as desigualdades socioculturais que são criadas a partir dessa mentalidade hierarquizante, tá? Então, esse seria o grande papel da educação física, né? E eles trazem outras autoras ainda, a Silvana Gorner, por exemplo, que é uma outra autora da educação física que eu recomendo também, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que ela reivindica a necessidade de uma apropriação da categoria gênero para a compreensão dos processos históricos que inseriram as mulheres nas práticas esportivas. O que ela faz, então, é um estudo de como a mulher foi sendo definida no esporte a partir dessa lógica binária. Então, assim, questões básicas, das obras dela. Eu li algumas, né? Vocês podem procurar as obras. Mas, por exemplo, por que o futebol feminino tem tão pouca audiência, incentivo, patrocínio, espaço, né? Então, é uma questão, por exemplo, que ela vai lá investigar, né? Então, para os autores, os processos se dão a partir das relações de poder no contexto escolar, em formas que vão desde a organização escolar até o tratamento dos conteúdos, além, sobretudo, da própria relação entre todos, né? Relação entre os coleguinhas, com os professores. Então, ó, como que a escola vai naturalizando essa ideia de que o menino é melhor que a menina? Desde a organização escolar. Como assim da organização escolar? Quando você cria um dia para as meninas e um dia para os meninos, e quando você dá o espaço da quadra para os meninos e você releva as meninas pro gramadinho, eu estou usando sempre o mesmo exemplo, pessoal, para agilizar aqui. Vocês podem abrir o áudio aí, falar outros, né? Ou só pensar em outros aí, fiquem à vontade. Então, lá, do tratamento dos conteúdos, quando a educação física trata só esportes, não traz a dança, por exemplo, né? Ela está reforçando o machismo, né? Está reforçando. Por que não tem dança? Por que não tem ginástica? Ela está reforçando esse machismo.
Ah, porque a dança e a ginástica é só para menina? Não, mas o feminino é separado da mulher. Existem algumas coisas que têm a característica do feminino socialmente, né? O estereótipo do feminino na nossa cultura, como a sensibilidade, a graciosidade, etc. Então, esportes que dependem de características mais femininas não tem espaço na educação física escolar, né? Então, assim, se as meninas quiserem fazer, ela tem que se adequar aos esportes que são populares entre os homens. E os homens nunca serão obrigados a fazer conteúdos, né? Mesmo os que gostam não têm direito, né? Porque o machismo faz mal para o homem também, né? O machismo não faz mal só para a mulher. O machismo faz muito mal para o homem. O cara que é machista, ele sofre por isso. Ele pode até ter alguns privilégios, mas ele sofre por isso, né? Então, essa ideia de que o homem não chora, por exemplo, né? Então, o cara machista, ele não vai chorar nunca, daí ele fica lá segurando, né, a vontade de expressar o seu sentimento e não pode. Ou o cara que ama a dança, mas se ele dançar, ele é gay, daí ele não vai dançar. Então, o homem também sofre com o machismo, né? Apesar dos privilégios. Tá? Então, assim, essa desconstrução, ela é interessante para os dois lados. A hipótese do livro é que a educação física desenvolve mecanismos que operam a favor das diferenças hierarquizadas. Conceito em azul, caderninho da Decoreba, né? Livro do Luciano Corsini e da Daniela Awad. Diferenças hierarquizadas. O que é diferença hierarquizada? Bom, todo mundo é diferente, né? Todo mundo é diferente. Mas algumas diferenças, elas são subjugadas às outras. Então, assim, ter vagina é motivo de subjugação pelo simples fato de outra pessoa ter um pênis. Então, isso é uma diferença hierarquizada. Por exemplo, tá? O foco desse livro é na questão de gênero, mas você pode pensar assim, ter a pele branca é uma diferença hierarquizada com ter a pele negra, né? E por aí vai embora, né? Ter o corpo adequado é uma diferença hierarquizada em ter o corpo amputado, o corpo não formado completamente, né? Então tem todos os preconceitos que a nossa sociedade adora elencar, né? Por elas, o que poderia ser uma característica, porque se somos todos diferentes, o que nós temos são então características e não desvantagens, mas acaba resultando numa desigualdade de condição, né? O tom da pele se torna, de repente, né, uma desigualdade, né? O aparelho genital se torna uma desigualdade, né? O comprimento do seu cabelo se torna uma desigualdade, né? E não mais uma simples característica da pessoa, né? 3 questões nortearam o estudo que deu origem ao livro. Como os docentes separam ou misturam meninos e meninas, como as atividades eram criadas, como as atividades criam diferenças hierarquizadas, e como o trato com a corporeidade relaciona-se com a construção de gênero. Então, eles fizeram essas 3 questões, e aí eles fizeram uma etnografia. A etnografia é uma prática antropológica, né? Onde etno vem de olho, né? Então, você vai lá fazer uma grafia com o olho. Ou seja, você vai fazer uma descrição densa, lembra lá do Clifford Geertz, né? Você vai para local, né? Ver lá o que é diferente, né? Se familiarizar com o diferente. Eles ficaram 80 horas fazendo essa prática etnográfica no Fundamental 2, na rede estadual de São Paulo, passando por vários professores e várias escolas, com essas 3 questões em mente, né? E aí, alguma revisão, né? Antes de entrar nos resultados da pesquisa. O início dos anos 80, momento, eu já falei sobre isso, no início dos anos 90, entre a defesa da polissemia do corpo, já falamos sobre isso. O debate da educação física sobre essa questão de gênero encontra-se em crescimento, né? Ele está conectado com outras temáticas, como raça, mídia, esporte, lazer, sexualidade, mas o esporte ainda é locus de divisão sexual responsável por parte da construção de diferenças hierarquizadas a partir de categorias como gênero, força, idade e habilidade. Ou seja, o esporte tradicional, performance, esse que passa, né, na televisão, ele ainda gera, né, representações simbólicas que entram nas identidades das pessoas, a ideia, né, de que o homem é superior à mulher. Por quê? Porque ele é mais forte, porque ele é mais habilidoso, etc, etc, etc. Né? Então, o esporte ainda é uma local de criação dessas estereótipos de gênero muito grande. Eles trazem alguns estudos, né, como Priscila Dornelles e Alex Fraga, Nery Nunes, né, eles trazem um monte de estudos, né? E aí eu coloquei em vermelho aqui porque o livro analisa os PCNs,
tá? Tá aí, ó, né? Tudo bem, ainda é um livro bom, ainda é recente, mas estudando os PCNs, né? Os PCNs já tinham 11 anos aqui, né? Mas a BNCC ainda não existia, né? Então eu coloquei uma pergunta aqui. Como será que seria a construção de uma análise da BNCC na questão do gênero, né? Tá aí uma pesquisa de gênero aí, para quem se gosta do assunto, quer fazer um mestrado, fica aí uma dica, né? Bom, outros tópicos que os autores também fizeram na revisão de literatura, no estado da arte. A produção da hierarquia em casa, né? Então, lá na própria família vai criando essa divisão entre menino e menina, né? Quando joga uma bola para o menino, uma boneca para a menina, quando pinta o quarto de rosa para a menina e azul para o menino, né? A nossa ministra dos Direitos Humanos recentemente enfatizou isso, né? O quanto é assim mesmo, pronto, e acabou, né? E veja que ela não está dizendo assim, pode ser assim, mas também pode ser de outro jeito. Né? Ela está dizendo que tem que ser assim. O Daolio já tem isso aí na própria obra dele, que nós tratamos hoje de manhã. É a mesma obra referenciada aqui nesse livro. A construção da habilidade motora, né? O quanto, assim, os homens são estimulados a fazer determinadas práticas, né? E as mulheres não, em nome dessa sensibilidade, né? Em nome dessa fragilidade, em nome dessa... Né? Então vai se criando verdadeiras pedagogias culturais, midiáticas, vai ensinando qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que provoca uma verdadeira ritualização dos corpos, né? Então, o que é uma ritualização do corpo? É modos do corpo se apresentar socialmente que são aceitos ou não. Um exemplo besta, vai, eu posso, se eu quiser agora aqui acabar a aula, tirar minha camisa e sair correr, né? Talvez as pessoas falem, nossa, que tonto, né? Tá frio pra caralho, tá chovendo, mas ninguém vai chamar a polícia. Mas se qualquer mulher que está ouvindo, né, fizer isso, vai ser chamada a polícia para você, né? Atentado violento ao pudor e tal, né? Então, essas diferenciações aí que são o ritual sobre o corpo, tá? Bom, se o corpo é um texto, então, né, que recebe signos, uma expressão de determinada época, local, um costume, uma visão de mundo contextual, nós podemos vislumbrar múltiplas formas de resistência, pessoas que escapam das regras do jogo. Tá? Então, assim, mesmo sem ser ensinado na escola, as pessoas escapam das regras. Ele dá o exemplo da menina que vai sempre de sandália na aula de educação física. O professor da pesquisa aqui odiava a menina, né? Pô, de novo de sandália? Aí a menina respondia, professor, de novo futebol? Putz, isso é lindo, né? Olha só, como que a gente cria resistência, né? Não precisa ser filósofo, não precisa estudar... o ser humano, ele tem umas sacadas assim, né? E é legal que a escola inteira olha para aquela pessoa como um problema, né? Pô, como que ela não aceita? Poxa, só pôr um tênis, por que ela não... Sabe? Aí ela que é errada, né? Porque ela está criando problema. Porque ela está rivalizando com as regras. Porque ela está contestando, né? Não sei, talvez vocês tenham tido pai e mãe extremamente autoritário, né? E aí você se sente... incomodado, você vai lá, sei lá, o seu irmão tem um tratamento melhor que você reclama, e o pai e a mãe ainda falam assim, tá vendo? Se você ficasse quieto, você que provoca encrenca, é você que causa, né? Olha só, você é o tempo todo subjugado, e quando você reclama, você ainda recebe a pecha de problemático, de divisor, né? Essa ideia de que você é o problema ainda, né? Por reclamar, tem que aceitar quieto, né? Se você aceitasse quieto, o mundo seria... Por que você quer ter vida própria? Por que você quer ter vontade própria? Imagina, só aceita que as coisas são assim, que vai ser melhor para todo mundo, né? Esse papinho aí. Só que, se a gente produz resistência o tempo todo, né? A gente não precisa da escola para aprender resistência. O que os autores apostam é que a escola também pode ser responsável por criar ideias de resistência. Ou seja, considerar o corpo também como uma construção que sofre influência e constituído constantemente pelas ações de gênero, direcionado para uma educação física escolar coeducativa. E aí tá lá em azul da decoreba, educação física escolar coeducativa. Educar meninos e meninas juntos. Mas juntos aqui, pessoal, não é só colocar no mesmo espaço, tá? É uma educação que problematiza. É uma pedagogia do dissenso, uma pedagogia do conflito. O professor se alimenta dos conflitos para problematizar as relações sociais. E não é aquele professor como o meu professor, que via lá o menino ser humilhado todo dia por ser afeminado, né? E ficava quieto e fingia que não estava vendo, né? É o contrário, é o professor que vai pegar esses exemplos para discutir, para debater, para falar, peraí, gente,
Por que só futebol? Professor, as meninas não sabem, por que elas não podem jogar também? Por que não vai jogar junto? Né? É o professor que coloca a coisa para circular, coloca as coisas para acontecer. E é muito louco o que os professores falam, os pesquisadores falam, é que uma das desculpas mais comuns é que os meninos são muito violentos, é melhor separar para não machucar as meninas. E os próprios, claro, né, chega um determinado momento, se você passa a vida inteira falando que você é frágil, 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 e você nunca teve oportunidade de participar de nada, é claro que isso aí influencia a gente, né? Algumas pessoas resistem, mas algumas não. Mas os próprios pesquisadores perceberam que em alguns momentos as meninas que jogavam eram ainda as mais violentas que os meninos. Né? Distribuíam umas bordoadas mais ou menos. Só que essas bordoadas eram atribuídas à falta de habilidade. E não, elas não eram violentas. Né? Elas eram, né, ou seja, esse discurso de que elas são mais frágeis, sensíveis, tem que se manter. Né? Ele tinha que, né, ele encontrava outras explicações. Qual que é o objetivo, então, dessa educação física escolar coeducativa? Né? Promover a igualdade e a valorização entre masculino e feminino, assim como debater os significados acerca do que conhecemos como masculino e como feminino, a partir da sua multiplicidade, ou seja, entender que a ideia de como ser homem e de como ser mulher, ela é múltipla, ela encontra muitas formas, né? Existem muitas formas de ser mulher. Existem muitas formas. Existe homem que chora, existe homem super sensível, que não pode ver nenhum filme romântico que se acaba de chorar. Né? O Jesus está de prova aí. Nós temos um amigo aí que toda vez que vai assistir filme da Marvel ainda, que não tem nada. Não dá exemplo do Vini, não. O cara chora em todo filme, né? Chora em todo filme, velho, da Marvel. É engraçado Só que você demais. tem que ser corajoso para ter coragem de chorar em público sendo homem, porque vai ter muita gente apontando o dedo, sabe? Então, isso aí limita. Eu considero, ainda não tive tempo, né? Mas eu me considero limitado porque eu nunca tive a oportunidade de fazer dança, por exemplo, né? Porque nunca fui incentivado, né? A minha cultura, e eu nunca rompi com isso, não resisti, era a cultura do esporte. Então eu fui para as lutas, eu fui para os esportes, né, de contato intenso, porque ser macho era isso, né? Aí você quer bater mais que o outro, você quer ser melhor que o outro. Oi. Tem a questão da vaidade também. Explica um pouquinho melhor. A questão da vaidade masculina, os metrosexuais, ou o homem que é muito machista, que hoje em dia, assim, mudou bastante, mas ainda tem muitos homens assim que não se cuidam, não têm os mesmos cuidados que uma mulher tem de sei lá, fazer uma sobrancelha, tirar uma cutícula da unha. Tem tudo isso aí que, assim, é mal visto pela sociedade, né? Sim. Ainda é. Sim, se o cara faz certas coisas, né? Isso vai limitando, porque é uma forma de se expressar, né? Eu não sinto a menor falta de fazer a sobrancelha, né? Isso aí acho que vai continuar sendo roots, né? A vida inteira. Mas eu sinto essa limitação de que eu nunca tive a oportunidade de fazer dança, sabe? E agora eu trabalho pra caralho, não tenho tempo. Mas, poxa, eu fui privado disso. Eu tô beirando os 40 anos e eu não experimentei o que é dançar. Ô, professor, sabe o que eu acho engraçado da dança? Que eu entrei na faculdade por causa do balé, né? E eu acho engraçado que as pessoas têm uma percepção de que o balé ele é muito afeminado. E quanto eu fazendo balé, eu só percebia que o homem, por mais que, por exemplo, ele sempre demonstra força, parece, tipo, afeminado, mas tem aquele negócio do homem forte, do homem que, mesmo ele parecendo delicado, ele pula e salta e nem faz barulho, mas sempre demonstrando uma força grande, ou ele está sempre de peito aberto. Sempre que você for assistir uma peça clássica de balé, você sempre vai ver o homem assim. E tem esse pensamento errado de que o balé é muita delicadeza e é só feminilidade e tal. É legal isso que você está falando, né? Porque no Brasil, que a gente é um bando de machista ogro, a gente entende qualquer homem que dança, né, já como afeminado. Sim. Mas é legal você marcar isso, porque, de fato, no balé clássico, o papel do homem também tem marcadamente ali que ele é o homem, né? Ele é o forte, ele é o pivô, né? Ele é o que segura, né? A forma de se apresentar, até de você entrar no palco, é sempre de peito aberto, braços abertos, é sempre ele não faz ponta, né? Isso, tem muita essa discussão no balé também, se o homem, porque hoje tem homens que querem usar ponta, mas aí tem esse contraste do que o que é balé clássico com o contemporâneo.
Exato. Tem uma outra discussão que é da ginástica rítmica. Por que que os homens não fazem ginástica rítmica? E aí tem homens se organizando, porque eles querem fazer. Poxa, olha como o machismo, né? Claro que o machismo é muito pior para as mulheres, tá? Pelo amor de Deus, né? É só quando os homens comandam a discussão que a gente está mais preocupado, né, nas limitações nossas, do que nas milhares de mortes que são todo dia mulher morrendo porque o cara não aguentou o término, sabe? Meu, não aguentou o término, se mata, então, vai matar a mulher, né? É uma covardia sem limites, assim, né? Mas eu gostaria de reforçar que a gente também perde muito, sabe, sendo machista, né? Teria até que, assim, respeitar também o lugar de fala, né, das mulheres, não se, assim, falar sobre nossas experiências, assim, respeitando também, né? Exatamente, perfeito. Então, e daí os autores, né, eu tô aqui, né, tentando não invadir esse local de fala, tô aqui dando uma aula de cursinho para concurso, né, dizendo o que os autores falam, tá? Então, né, não quero aqui, por isso que eu pedi desculpas antecipadas para as meninas aí, né, de estar fazendo esse papel. Mas na educação física, segundo os autores, isso ocorre nas relações de poder cotidiana das aulas, em cima de uma visão ainda marcada pelo biologicismo, historicamente marcada pela separação de meninos e meninas, né? Então, as relações de gênero na educação física escolar, na sua educação física escolar tradicional, ela imprime significados nos corpos que construem habilidades e moldam os textos educacionais. Então, assim, a própria maneira de se portar vai se construindo a partir das aulas, né? Veja, como na educação infantil, as crianças são todas muito parecidas, né? E aí, gradativamente, vão sendo imprimidas práticas que as vão diferenciando culturalmente, né? E corporalmente também. A própria corporeidade dela vai se tornando outra por esse processo, né? Que é gradativo, que vem da família, mas que vem também da escola, né? Então, mesmo nos aspectos percebidos como naturais e biológicos, o corpo é, em um só tempo, expressão da cultura, e por ela formado e influenciado. Ou seja, é claro que nós temos diferenças biológicas, né? Uma vagina não é um pênis, né? Mas como a gente entende essas diferenças biológicas, isso é uma expressão da cultura. E as aulas que não levem esses aspectos em consideração, elas contribuem para não realizações de aulas problematizadoras, né? Onde meninos e meninas interajam numa experiência cooperativa ou coeducativa, para valorizar o conceito aqui dos autores, que valoriza, então, as múltiplas competências, habilidades e atributos. Então, assim, de repente, tem uma menina muito boa para jogar futebol que nunca vai descobrir esse seu talento. De repente, tem uma menina do tipo Amanda Nunes. O que a Amanda Nunes está fazendo no UFC? E olha como o mundo é machista, porque o que ela está fazendo no UFC, nenhum lutador na história conseguiu e nem vai repetir. Ela é dona de 2 cinturões, ela é invicta, ela passou o rodo em todo mundo, ela ganhou todas as adversárias possíveis, não tem mais aonde arranjar mulher para enfrentar essa mulher, né? Mas a gente não vê muita mídia dela, né? Quando Anderson Silva era campeão, só dava Anderson Silva para cima e para baixo. Mas, de repente, na sua aula, tem uma futura Amanda Nunes que nem tem a oportunidade de se descobrir, porque a aula é sempre a mesma coisa, né? Ou porque menina não luta, né? Então, muitas escolas particulares você vê muito isso, né? Judô para os meninos e balé para as meninas. É muito comum isso daí, né? Então, principalmente a UAD, aqui especificamente sobre um trabalho prévio dela, ela se posiciona a favor da escola mista, mas apenas misturar é pouco, né? Então, por exemplo, eu fiz aulas mistas, nós íamos para a educação física juntos, mas quando chegava lá, era uma atividade para os meninos e outra para as meninas, tá? Então, isso não é a coeducação que ela está defendendo aqui. A coeducação é fazer junto, problematizar, discutir os problemas, entender os estereótipos, desconstruir os preconceitos, é esse processo todo, né? Então, para a autora, a educação física coeducativa, ela deve proporcionar outros significados às modalidades que apresentam certas características como o rendimento, a importância da participação docente igual em relação a meninos e meninas, com as mesmas exigências, além de aproveitar os problemas ocorridos para a sua própria problematização. Então, está repetindo aqui um repeteco do que eu venho falando. Pensando em termos didáticos, o professor deve proporcionar diferentes atividades que forneçam um equilíbrio na experimentação do sucesso, né? Então, não é somente atividades que favorecem algumas características tidas como as masculinas, mas é essa possibilidade de passar por várias manifestações para que as pessoas se descubram ou para que elas entendam, né, que diferentes corpos, né, têm diferentes aptidões, diferentes vontades, diferentes, né, formas de se expressar.
O grande objetivo da coeducação é superar os resquícios da lei de 71, que já foi revogada pela LDB 96, né? A LDB anterior, né, de 96, era de 71. E lá na de 71, era obrigatória a separação dos sexos. Por que eu estou citando isso? Porque no trabalho dele, veja bem, 2009, né? Se ele publicou em 2009, ele fez a pesquisa ali entre 2003 e 2008, por aí, né? Porque você leva um ano aí para editar um livro. Nos anos 2000 e pouco, ainda tinha gente dizendo que separava menino e menina nas suas aulas por causa da lei. Mas qual lei, cara pálida? Sendo que a 96 já mudou isso, né? Olha só, na lei de 71 era obrigatória a separação. Louco isso, né? Eu fiz a educação física separada, eu fiz por lei lá. Oi. Desculpa, não, só para comentar, eu fiz educação física, eu nasci em 96 e eu fiz, por toda a minha idade escolar, a educação física separada. Meu Deus, que absurdo. Porque em 96 a lei já tinha mudado. Tudo bem eu ter feito educação física separada, era lei mesmo. O professor Newton, que deu aula para mim, ele não era machista, ele estava seguindo a lei. Mas o seu professor, é lamentável o que ele fez, né? Rubens. Pode falar. Aconteceu comigo, foi recente, alguns anos atrás, sobre essa questão da lei aí de 71 e foi revogada pela LDB de 96. Eu fui questionada por uma mãe por que eu dava educação física todos juntos. Eu não podia fazer isso, eu tinha que separar. E todo aquele... Falou bastante coisa, um bilhete de 3 páginas. Aí, como tinha reunião naquela semana, eu pedi para eu conversar com essa mãe e usei essa revogação, assim. Mostrei a lei para ela que eu estava correta, que eu trabalhava dessa forma. Então, assim, é absurdo que isso aconteça nos dias atuais. Foi 2018, 2019, não vou me lembrar agora. É realmente absurdo, né? Aí a gente vê a necessidade de cada vez mais essa coeducação, de um currículo crítico, de um currículo pós-crítico, né? A gente vê cada vez mais a necessidade de uma escola transformadora, né? Uma escola que promova essa série, assim, os autores recomendam reconhecimento das discriminações, das potencialidades independentes do sexo, transformar os estereótipos, reconhecer homens e mulheres como sujeitos históricos, igualdade de condições para o desenvolvimento das aptidões, a mudança da atitude docente na condução dessas aulas, refletir sobre as construções de corpo, refletir sobre os papéis atribuídos socialmente a cada pessoa, né? Para isso, a necessidade de uma ação orientada com a inserção de política pública. Veja, claro que vocês, né, assim, eu considero que esse livro cair no concurso já é uma espécie de política pública, tá? Então, assim, eles estão selecionando professores que, no mínimo, têm a noção que ele não pode ser machista, tá? Já é alguma coisa. Mas seria melhor, né, se os currículos oficiais do governo também trabalhassem essas questões, que as formações continuadas, que os encontros pedagógicos continuassem, né, constantemente rediscutindo essas coisas, né, um trabalho árduo, de formiguinha, é difícil mudar uma sociedade. Pessoal, até os anos 30, as mulheres não votavam no Brasil, né, a gente está nesse processo ainda. Até o século retrasado, os negros ainda eram escravos, Então, esse processo, ele é a passo de formiguinha, e os professores têm que assumir o seu papel. Ou seja, os professores devem gerenciar as relações de gênero na escola de maneira a questionar e a reconstruir as ideias sobre o feminino e sobre o masculino. E, isso aí, assim, é uma atitude que você não pode titubear, sabe? Isso aí eu faço bem na faculdade, mas eu não tive a oportunidade, não tinha esse olhar crítico ainda quando eu dei aula na escola. Mas outro dia se apresentou o exemplo na minha frente, aqui na minha casa, né? Eu tinha 2 sobrinhas, eu ia ficar com elas, porque a minha irmã tinha que trabalhar e, né, ela tá sem escola, pandemia e tal. Então eu fiquei uma semana com elas, aí a minha irmã também foi afastada para ficar em casa. Quando elas chegaram, eu falei assim, meninas, vão pro quarto que eu vou fazer faxina aqui, né? Fiquem lá assistindo, põe um desenho lá que eu vou fazer faxina na casa. Aí a mais novinha, mas por que você vai fazer? Você é menina? Né? Estranho, né? Onde que ela aprende isso? Não é da minha irmã, né? Não tem essas questões, né? A minha irmã é super não conservadora, né? Divorciou do primeiro marido, não tá nem aí e tal, trabalha, paga as próprias contas, né? Mas em algum momento ela aprendeu, não sei se foi na escola, vendo filme. É tão louco isso que nenhuma criança que não é ensinada isso em casa, de alguma forma ela aprendeu isso.
Em algum momento, né? Ela não só ela viu isso como uma diferença de algum local, ela aprendeu isso como regra. E aí a oportunidade estava ali, né? Se você tem um olhar crítico acurado, se fosse um aluno, né, ali na hora eu já conversei com ela, brinquei, expliquei, conversei. Mas se fosse uma aula, era o momento. Era o momento de trocar ideia, de problematizar, fazer uma questão, pedir uma pesquisa, né? As oportunidades se apresentam assim. É o momento na escola de mostrar que feminino e masculino têm o mesmo valor social, né? Eles não podem ser vistos como opostos, né? Não é uma disputa entre homem e mulher. Não tem essa... Um não tem que se subjugar ao outro, né? Não existe um gênero melhor que o outro. E também eles não são essenciais, né? O seu gênero não está atribuído ao seu sexo, mas está atribuído a uma construção social, que é parte sua, parte da sociedade, né? Então a sociedade já diz mais ou menos como é ser homem, como é ser mulher, mas você vai se recriando nesse processo, né? Inclusive você pode escolher mudar de gênero, né? Tipo o Laerte, né? Que agora é a Laerte, né? Tem um documentário na Netflix chamado Laerte-TC. Pô, o cara já tinha 50 anos, aí o filho dele morreu, ele falou, minha vida perdeu sentido, porque minha vida era meu filho. E eu tô infeliz guardando essa vontade minha de ser mulher desde que eu me conheço por gente. Ah, foda-se, né? Com 50 anos, o velho usava barba, virou mulher. Então essa capacidade de você escolher o que você quer ser. E não as pessoas de fora determinarem como você deve ser, baseado no que elas acreditam, no que elas desejam. Fora quando elas são hipócritas, né? Quando elas desejam outras coisas e não podem ser, não têm coragem de ser, né? Então, o que esse campo dos pró-estruturalismo, dos estudos culturais defendem, né, é que a escola pode ser o local de você entender essas lutas simbólicas, as relações de poder, né? A escola pode ser o local de lutar contra a aprendizagem do silenciamento. Então, vamos aqui, ó, pintar mais dois conceitos. A escola é local, caderninho da decoreba. A escola é local de lutar contra a aprendizagem do silenciamento e contra a aprendizagem da separação. O que é a aprendizagem do silenciamento? Fica quieto aí, né, não reclama. É os meninos mesmo que vão jogar. Professor, ele não deixa eu jogar porque eu sou menina. Ah, mas vai lá, joga vôlei lá, vai com as meninas lá, mexe no celular. Essa é a aprendizagem do silenciamento. Você vai ensinando as crianças a ficar quieta, não contestar. E também é o aprendizado da separação, né? Você vai separando um sexo do outro, um gênero do outro, não necessariamente separação física, você pode separar isso de forma didática. Por exemplo, primeiro os meninos jogam, daí as meninas jogam. Mas aí você deixa os meninos jogarem 35 minutos e você deixa as meninas jogar 5 minutos antes de acabar a aula. Eu já vi isso acontecer, e muito. E a desculpa é que as meninas não gostam e se cansam, né? Então, tá lá, tá junto, tá misturado, mas ainda tá separado, né? Por isso que esse capítulo do livro é chamado Mistura e Separação. E aí o que o Corsino fez foi identificar 3 elementos como os principais responsáveis pela criação de diferença hierarquizada. Primeiro, as aulas são constituintes da identidade de gênero, as aulas mesmas, elas ajudam a reforçar a identidade de gênero. Talvez isso explique a minha sobrinha, por exemplo, que em casa não aprende isso, aí vai para a escola e aprende, né? Que ela é menina, que ela que vai faxinar, que ela que usa rosa, que ela que usa batom, etc, etc. A escola constrói corpos marcados pela identidade de gênero, né? Então, quando você vai lá e faz a festa junina, né? E a menina é noivinha, a menina, né? Então, tudo isso vai marcando. Algumas coisas são inofensivas, mas tem crianças com 7, 8, 9, 10 anos que já não quer usar aquelas roupas. Tem crianças muito jovens que quer usar outro tipo de roupa, mas não, a escola vai dizendo como ela deve se vestir. Você pega o exemplo do filho do Will Smith, que desde criança ele usa a roupa que ele quiser. Você nem consegue definir o gênero dele. Eu não sei, nem me interessa saber o que ele é também, mas é curioso. Coloca lá esqueci o nome dele, né? Alguém sabe o nome dele aí, né? Jaden Smith. Isso. Põe ele no Google. Você não consegue dizer que raios de roupa ele usa, que gênero que tá aquilo ali. Porque foi criado livre, foi criado, né, de uma maneira, se expresse como você quiser, né? Use a roupa que você quiser, foi criado assim, tá? Então, que absurdo, não pode. Ué, por que não? Quem disse que não? A escola vai ensinando que não. A escola vai ensinando que tem uma roupa certa. E, por fim, a escola desconsidera os conflitos de gênero. A escola não abre espaço para essa discussão. Pelo contrário, né, ela vai naturalizando e reforçando
essas desigualdades. Mas, olha que legal, o próprio Corsino também identificou que quando a escola tem uma atuação, né, uma professora, uma direção, né, uma gestão que propõe a coeducação, mesmo que não seja assim tão aprofundadamente teórica na questão de gênero, né? Pode ser lá binarismo mesmo, mas que faça a convivência do binarismo, sabe? Não, menino vai ter aula junto com menina sim, e ninguém é melhor. Essa simples atitude pedagógica, ele percebeu que diminui consideravelmente as desigualdades, as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, assim, ó, você não precisa nem ser teórico queer, sabe? Ficar teorizando sobre a roupa. Basta que você não favoreça um gênero em detrimento do outro, né? Você já vai ter ali aspectos coeducativos e, segundo o Corsino, você já vai ter um aumento na diminuição da desigualdade, né? O aumento na diminuição ficou muito ruim, uma diminuição na desigualdade. Como faz isso, então? Bom, a educação física, segundo o Corsino, tem que proporcionar outros significados às modalidades esportivas e não ficar reforçando, né, essa ideia do esportista machão. Ela tem um papel fundamental no tratamento igualitário, né, dentro da escola. Ela tem ali, por ser, né, não ter essa coisa do corpo quieto, parado, ela favorece mais conflitos, né? Então, porque tem mais contato, então os conflitos aparecem mais, eles devem ser problematizados. Necessidade de diferentes modalidades, não dá para ficar na mesma escola de sempre, no mesmo futebol de sempre, que é o que... Veja como as referências elas vão se intercruzando, né? Tem a ver com o que o Daolio já falava lá atrás, com o que a gente comentou da própria formação, com a Borges, com o que o ECA diz que tem que ser numa educação, as coisas vão se interligando aí, né? E tem que haver reconhecimento das potencialidades do indivíduo, independente do sexo. Nossa, o menino adora dança, cara, manja muito, começa a tocar música, pô, como que a escola vai potencializar esse menino dançante? A menina tem uma agressividade que é nata dela, no intervalo ela domina ali, né? Só com olhar ela bota os meninos para ficar quieto. Ela quer fazer lutas, porque ela tem esse perfil. Como que a escola vai favorecer isso, né? Ao invés de recriminar, ao invés de discriminar, ao invés de humilhar, né? Esses são... Aí eles fazem uma discussão, eu vou pular isso aqui, porque é o seguinte, primeiro porque o tempo está curto, segundo que eles fazem uma análise dos PCNs, tá? E os PCNs caiu, não vai cair isso, tá? Agora é BNCC, né? Não vai cair PCN nesse concurso. Se cair PCN, inclusive não está no edital, vocês podem entrar com recurso. Mas a conclusão que ele traz, quando ele olha, né, se os PCNs estão sendo aplicados, a conclusão que ele chega é que os autores as escolas não aplicam os PCNs. Que as escolas até teorizam sobre ele, mas na prática é sempre a mesma coisa, tá? Então eles defendem uma escola que rompa com o silêncio e evidencie as profundas desigualdades, né? E não reforce, tá, a partir dos seus conteúdos. Como que faz, então, essas resistências, esses conflitos? E aí tem mais um conceitozinho aqui em azul, tá? Vamos lá, caderninho da decoração, né? WordPad aí, anotações para ficar relendo a hora que for no banheiro, a hora que estiver na fila do banco, a hora que estiver esperando o namorado, a namorada tomar banho, né? Vai lá e fica lendo essas coisas aí para colocar na memória de aprendizado, né? Memória de longa duração. Então, para os autores, como nas aulas há a todo momento práticas de dominação e de resistência, seja ela em linguagem verbal ou não verbal, né? Porque os sujeitos não são passivos receptores de imposições externas, eles estão o tempo todo, né? Eles estão ali, tá? Matutando, né? Então a menina que vai de sandália, ela tá resistindo, né? Só para ficar em um exemplo. Então ali o tempo todo nas aulas tem um jogo das resistências e das aceitações. É aí que o professor vai atuar. Ele vai potencializar as resistências e diminuir a aceitação. Não é para menina nenhuma aceitar ser humilhada, aceitar o seu direito. Ela tem direito a uma coeducação. Também não é um inverter o polo, né? As meninas são melhores, humilhar os meninos, também não é isso. É a coeducação e não a inversão do polo. Então as meninas não vão aceitar, elas vão resistir, né? A própria insatisfação dos alunos com a mistura demonstra a necessidade de algo mais. Ou seja, muitas vezes o professor vai começar um trabalho coeducativo e os próprios alunos falam, ah, não, as meninas, ah, não, professor, eles são muito cavalo. Aí os meninos, ah, não, elas não sabem jogar. Então, essa própria resistência é um indício de que o professor tem que romper com isso.
Porque tanto as meninas quanto os meninos já estão aceitando esse papel binário. Tá? Então, como que eu vou fazer? Vou problematizar essa aceitabilidade dos discursos, né? E vou impor, né, mais força na resistência. Vou trabalhar nos jogos das relações de poder que constituem identidades, né? Outras resistências dizem respeito à própria forma de se apresentar para a aula, o que mostra que a resistência não está só no momento da aula. Bom, isso aí é o caso da menina de sandália lá que eu estou falando, né? Para os autores, a escolha dos temas a serem tratados é de extrema importância, ao passo que os conteúdos abordados por si só podem oferecer resistência ao modelo de currículo universalista vigente em nossa sociedade. Então, a própria escolha das modalidades, quando você sai do futebol, você já está promovendo aí essa desestabilização do jogo das resistências, né? A escola pode, então, abrir espaço para discussão de todos aqueles assuntos que possam vir a ocorrer a partir de conflitos causados por questões culturais, com o objetivo de diminuir as injustiças sociais, considerando-se as múltiplas identidades que não são fixas e, portanto, se transformam o tempo todo. Então, os alunos aprenderam em algum momento pensar daquele jeito, e eles não vão pensar daquele jeito para sempre, né? O que você tem que fazer é expor para eles outras formas de pensar. Também não é doutrinar, não é impor, mas é trabalhar nesse jogo aí, expondo outras possibilidades. O professor deve ter um olhar cuidadoso que não leve à negação das resistências, mas ao aproveitamento e problematização delas, conflitos que podem ser uma forma de combater as fronteiras de gênero. Veja, é uma aposta. Não se trata, o professor não tem controle do que as crianças pensam, nós, né, por mais preocupação que a escola sem partido tenha, o professor não tem essa capacidade, né, de fazer lavagem cerebral, mas o professor faz uma aposta, né, a sua prática pedagógica provoca efeitos, tá? E alguns desses efeitos podem ser a compreensão de uma outra possibilidade de sociedade. E, finalmente, né, às 6 horas em ponto, chegamos no último slide, nem precisei correr, né? A última página do livro, ela funciona como se fosse um resumo. Então, se vocês quiserem pegar o resumo dele, vão no último capítulo do livro, que está lá, Perguntas e Respostas Coeducativas. Ele diz assim, lembra aquelas 3 perguntas que orientavam a pesquisa? Aqui estão as 3. Como os docentes separam ou misturam nas aulas de educação física? Quando eles silenciam os conflitos, quando eles estão amparados por um discurso essencialista biológico, né? Quando eles contribuem para o aprendizado da separação. Como que as atividades podem reforçar as diferenças hierarquizadas? Quando não dialogam com a proposta curricular e quando seguem as tradições esportivas da área. Olha que lindo isso, né? Como lidar com a corporeidade relaciona-se com as questões de gênero. Os corpos dos alunos apresentam as marcas das relações vigentes. Né? Então, isso aí funciona como um belo resumo de tudo o que foi falado. E eu encerro aqui a minha exposição e abro para perguntas, né? Por mais que o nosso tempo esteja estourado, eu estou aqui disponível ainda para responder algumas questões. Alguém tem alguma coisa para falar? O pessoal não vê a hora, né? De fazer outra coisa, né? Bom, Rubem, pode falar. eu vou fazer só um breve comentário também, porque eu também... Por favor, fique à vontade. Confesso que eu tô... Vamos lá. O ano passado eu lecionei lá na escola no Cajuru, e eu já comentei com você sobre isso aí. E eu fiz uma bagunça na escola lá. Fui atrás do professor de educação física e da coordenação, com o pretexto de usar um futebol com a rapaziada com as vestimentas de meninas, tendo as meninas para fortalecer na produção das outras meninas aí do futebol. E o objetivo era arrecadar alimentos e depois destinar esses alimentos para o GPASSE. Resumindo, todo mundo participou, foi um tremendo de um evento, a coordenação, a direção participou, teve uma outra resistência, sim, mas foi muito tranquilo, a gente orientou, a gente passou as informações direitinho pro pessoal lá, e foi legal ver a escola toda engajada na ideia, e o mais legal, quando eu levei os alunos lá até o GPASSE, para entregar os alimentos, teve um deles que falou assim, professor, não era só arrecadar os alimentos e trazer aqui? Eu falei, sim, era só fazer a campanha e divulgar, mas a gente acabou usando o trabalho para envolver vocês. E aí eu vendo tudo isso que você falou que agora eu consigo fazer um link com essa ideia e ela fica mais assim, como é que eu posso dizer, fundamentada, mais estruturada, pelo menos mostra que eu estou
não sei se eu estou fazendo certo, mas parece que eu estou meio que no caminho. Isso aí é interessante. Também acho, Adriano, né? Eu teria alguns comentários, assim, para entender melhor isso, né? Confesso que eu não estou com energia para a gente entender isso aí em detalhes, né? Mas qualquer hora aí a gente se encontra no corredor da faculdade para você me explicar direito esse projeto. O que eu acho bom é que se fez bem para as pessoas, né? Se a escola se envolveu, eu acho que não pode ter sido ruim, né? Claro que eu precisaria entender melhor isso aí, eu fiquei meio pensando aí no que você falou, mas outra hora a gente debate. O que eu acho importante é, seja acertando, seja errando, que a gente esteja nessa predisposição para aprender, né? Sim. Eu acho que num país que mata tanta mulher, né, que as mulheres ganham tão menos que os homens, que as mulheres têm jornada dupla, tripla, né, cuidam dos filhos da casa e trabalham, e que a gente, né, continua se achando superior a todas elas, eu acho que é extremamente necessário uma educação física que combata um pouco essas relações, acima de tudo, né? Perfeito. Bom, pessoas, para os guerreiros que ficaram até aqui, eu dou um enorme abraço, desejo força e fé para esse processo aí. Se vocês forem aprovados, vocês estarão entre os 15% mais favorecidos do Brasil. Tamanho a tristeza que é a pobreza que é a nossa nação, né? Então, torço muito sucesso, né? Vou dar o meu melhor para que vocês cheguem lá. E é isso aí, bom e merecido descanso. Almocem, né, jantem, descansem, amanhã acorda cedo e vai ler, certo? Valeu, Rubens. Valeu, Rubão, até mais. Mesmo Tchau. horário? Obrigadão, até mais. Valeu, Rubão.